Beleza, pessoal? Então vamos lá resolver aqui alguns exercícios de dilatação dos sólidos, tá? Esses exercícios foram retirados lá da nossa apostila, ok? Então o primeiro exercício diz assim: um fio metálico tem comprimento de 100 metros a 100 graus Celsius. Sabendo que esse fio é feito de material com coeficiente de dilatação linear igual a 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine, item A variação no comprimento do fio quando este é aquecido até 100 graus Celsius. E item B, o comprimento final do fio na temperatura de 10 graus Celsius. Bem, então para resolver aqui o item A, tranquilo, né, gente? Eu quero saber a variação do comprimento do fio. A gente já sabe que variação de comprimento, ΔL, é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, né? Onde alfa é o coeficiente de dilatação linear do material, certo? Então aqui a gente pode, basta substituir L0, o comprimento inicial do fio, no nosso caso aqui 100 metros, então vamos botar aqui 100, vezes alfa, coeficiente de dilatação linear, olha aqui, 17 vezes 10 a menos 6, então a gente põe aqui 17 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura é temperatura final, que é 10 graus Celsius, menos a temperatura inicial, que é 0. Então aqui eu tenho 10 menos 0. Ok, gente? Então ΔL fica 100 vezes 17 vezes esse 10 a menos 6, eu vou colocar assim, 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3, tá bom? Só para facilitar a nossa conta depois. E aqui vezes 10, tá? Olha, 100 vezes 10 é 10 a 3. 10 a 3 com 10 a menos 3, posso cortar aqui, aqui e aqui. Tudo bem? Então isso vai ficar 17 vezes 10 a menos 3 metros. Ou, se você preferir, né? 10 a menos 3 do metro é igual a 1 milímetro. Então eu tenho 17 milímetros. E essa é a nossa solução do item A, ok? Então agora o item B, ele quer o comprimento final do fio na temperatura de 10 graus Celsius. Ora, gente, variação de comprimento nada mais é do que comprimento final menos o comprimento inicial, né? Então, o comprimento final eu sei que é 17 vezes 10 a menos 3 metros. Isso é igual ao comprimento final, que é o que eu quero, menos 100 metros, ok? Então aqui já está metro e metro, eu posso simplesmente jogar esse menos 100 para o outro lado, né? Que vai ficar mais 100, e escrever que o comprimento final é igual a 100 mais 17 vezes 10 a menos 3. Vamos lá, vou fazer aqui um rascunho. 17 vezes 10 a menos 3. A vírgula está aqui. Se eu quero multiplicar por 10 a menos 3, eu ando com a vírgula 3 casas para trás. Então eu vou andar aqui, 10 a menos 1, menos 2, menos 3. E eu ponho a vírgula aqui. Aqui ficou vazio, então é um zero. E aqui é o outro zero. Então eu tenho 0,017. Ok, gente? Então o nosso comprimento aí vai ser 100,017 metros. Vai aumentar 17 milímetros, né? Como a gente já havia adiantado, tá? Então agora a gente parte para a segunda questão. A nossa segunda questão, aqui, que diz assim: o gráfico a seguir nos mostra como varia o comprimento de uma barra metálica em função da sua temperatura. Então tá aí o nosso gráfico, tá?
nós observamos aqui que para a temperatura igual a 0 graus Celsius, vamos até anotar aqui, ó, a 0 graus Celsius, nós temos um comprimento de 500 centímetros, é o que o gráfico diz, ó, esse ponto aqui, tá? E para a temperatura de 200 graus Celsius, o nosso comprimento da barra é de 500,1 centímetros. Então, aqui, ó, 200 graus Celsius, o comprimento está de 500,1 centímetro. Tá, já anotamos aqui o que nos interessa. Então, item A. Qual é o coeficiente de dilatação linear do material que constitui a barra? Opa! Então, vamos lá, vamos resolver o nosso item A. Aí é tranquilo, né, gente? Ora, eu posso pegar esse intervalo de temperatura entre 0 e 200 graus Celsius e usar como referência. Assim, o comprimento a 0 graus Celsius será o nosso comprimento inicial. E o comprimento a 200 graus Celsius será o comprimento final. E a gente sabe que a variação de comprimento, ΔL, é igual a L0 vezes alfa, que é justamente a nossa pergunta, vezes a variação de temperatura que a gente tem, né? Qual foi a variação de comprimento aqui, gente? Ó, eu estava com um comprimento de 500 centímetros e passei para 500,1 centímetro. Então, eu tive aqui um ΔL, que é o L final menos o L inicial, de 0,1 centímetro. Tá? Então, a gente tem que ter atenção para isso daqui, ó. Nosso ΔL é de 0,1, ok? Enquanto que o comprimento inicial é de 500 centímetros. Como aqui é centímetro e ΔL também é centímetro, a gente não precisa se preocupar com as unidades. Então, vezes alfa vezes variação de temperatura. Ó, a temperatura final, 200, e a temperatura inicial, 0. Opa! Então, 0,1, que é 10 a menos 1, é igual a 500. 500 eu vou escrever assim, ó, 5 vezes 10 a 2, tá? Vezes alfa, vezes 200. 200 eu vou botar assim, ó, 2 vezes 10 a 2. 10 a 2 é 100, né, gente? Então, ó, por isso que eu escrevi 500 é 5 vezes 100. Então, é 5 vezes 10 a 2. E 200 é 2 vezes 100, que é 2 vezes 10 a 2. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu posso escrever que 10 a menos 1 é igual a 5 vezes 2, 10. 10 vezes 10 a 2, 10 a 3. Vezes 10 a 2 de novo, 10 a 5. Então, aqui eu tenho 10 a 5 vezes alfa. De maneira que o meu alfa fica 10 elevado a menos 1 dividido por 10 a 5. Ou ainda, se você preferir, alfa é igual a 10 a menos 1 menos 5, né, gente? Ou seja, alfa é igual a 10 a menos 6. Ou 1,0 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tanto faz a forma como você escolhe representar. Tá? Essa é a nossa solução do item A. Para fazer o item B, devemos observar o seguinte. Vamos lá. Olha a pergunta dele. Ó. Se uma barra constituída por esse material, ó, por esse mesmo material, então isso quer dizer que para a resolução do item B, eu tenho que considerar alfa igual a esse valor que eu achei aqui. Tá? Então, ó, se uma barra constituída por esse material tiver 200 metros de comprimento a 10 graus Celsius, determine seu comprimento final quando ela for aquecida a 110. Opa! Então, agora eu tenho uma nova variação de temperatura, né? Nessa nossa nova variação de temperatura, está aqui a nossa solução do item B, tá? Essa variação de temperatura é de 110 como temperatura final e 10 temperatura inicial, ou seja, eu tenho um ΔT exatamente igual a 100 graus Celsius, tá? E o comprimento inicial, que é o comprimento a 10 graus Celsius,
vale 200 metros. Então vamos lá, ele quer saber qual é o comprimento final da barra. Ora, a gente sabe que a variação de comprimento é igual ao comprimento inicial vezes alfa vezes ΔT, ok? Então a variação de comprimento é igual, o comprimento inicial será 200, alfa, como ele disse que é o mesmo material do item A, então eu vou usar esse alfa aqui, que é 10 a menos 6, tá? Vezes ΔT, ΔT eu já calculei, vale 100. Então aqui eu tenho, ó, 2 vezes 10 a 2 daqui, com mais 10 a 2 daqui, dá 10 a 4. 10 a 4 com 10 a menos 6, fica 10 a menos 2, ou seja, ΔL é igual a 2 vezes 10 a menos 2 no metro. Ou, se você preferir, né, 0,02 metros, tá? Então, isso daí é o quanto o comprimento variou, mas eu quero saber quanto vale o comprimento final. Ora, comprimento final é o comprimento inicial mais a variação, né? Claro, porque ΔL a gente sabe que é L menos L0, portanto, L é o L0 mais ΔL, né, gente? Então, isso daí a gente está cansado de saber. Então, vamos lá. Basta somar o comprimento inicial da barra, que seria 200, com essa variação de comprimento aqui, que é 0,02. Está tudo em metro, não preciso me preocupar. Então, o comprimento final da barra seria de 200,02 do metro. Tá bom? Então, isso daí é a nossa solução do item B. Finaliza a nossa questão. Agora vamos partir para a questão número 3. Uma placa de alumínio, cujo coeficiente de dilatação linear vale 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, tem a 0 graus Celsius, área igual a 10 metros quadrados. Opa! Então anota aqui, ó. Um S0, né? De 10 metros quadrados. Isso, né? No T0. Temperatura de 0 graus Celsius. Tá? Vamos lá. Qual será a área dessa placa a 200 graus Celsius? Opa! Qual será a área quando a temperatura for 200 graus Celsius? Então, isso daí, gente, é aplicação direta, né? A gente sabe que ΔS é igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Repara que é exatamente a mesma equação que a gente vem usando. A gente usou aqui, ó, para o comprimento, a ΔL igual a L0 alfa ΔT. E aqui também, né? ΔS igual a S0 vezes beta vezes ΔT. Que quando você troca o comprimento pela área da superfície, você tem que trocar o alfa pelo beta, né? Que a gente sabe que esse beta, né, é 2 vezes o alfa. Tá? Repara que o que foi dado foi o alfa, coeficiente de dilatação linear. Então a gente tem que ficar atento a isso, ok? Então vamos lá, vamos calcular qual foi essa variação de área. A variação de área é igual à área inicial, que é 10, vezes o beta. Beta é 2 vezes alfa. Então, é 2 vezes o 22 vezes 10 a menos 6. Vezes a variação de temperatura. A temperatura final é 200 e a temperatura inicial, 0. Então, eu tenho aqui um ΔS igual a 10 vezes... Aqui, ó, 2 vezes 22 vai dar 44. Aqui, ó, 44 vezes 10 a menos 6 vezes 200, tá bom? Isso aí, ó, vai dar 200 vezes 10 dá 2.000. 2.000 vezes 44 dá 88.000, ok? Vezes 10 a menos 6. Então, isso aí vai ficar ΔS igual. Eu vou encolher isso daqui um pouquinho, vou deixar 80, vamos lá, 10 a menos 6. Então, vou andar com a vírgula aqui, ó. Quantas casas para trás? 6 casas, né? Então, eu vou andar aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6. E põe a vírgula aqui. Aqui, ó, estava vazio, vai virar um zero. Então, eu tenho 0,0 que eu coloquei ali, 88 metros quadrados. Essa é a variação de área. Mas repara que não foi isso o pedido, né? O que foi pedido foi a área final da superfície. A gente sabe que ΔS é S menos S0. Portanto, S é o S0 mais o ΔS. Concorda? Então, a nossa área final é a área inicial, 10 metros quadrados, mais o quanto variou. Variou 0,088 metros quadrados. Portanto, a superfície final é igual a 10,088 metros quadrados. Ok, gente? Essa é a solução da nossa questão número 3. Aí, tá? Vamos lá para o 4. Um bloco metálico possui um volume de 250 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius e 250,75 centímetros cúbicos a temperatura T. Determina essa temperatura sabendo que o coeficiente de dilatação linear do bloco vale tanto. Tá. Então, a gente tem que observar o seguinte, ó. Foi dito aí que o volume, quando a temperatura é igual a 0 graus Celsius, o volume é 250 centímetros cúbicos. E quando a temperatura é T, simplesmente, né? Eu não sei. Esse volume é de 250,75 centímetros cúbicos. Tá, então esse cara aqui eu vou chamar de T final. Esse daqui é o volume final. Aqui é a temperatura inicial, aqui volume inicial, tá? A gente sabe, gente, que variação de volume é igual, mesma história de sempre, ó, volume inicial vezes gama vezes ΔT, né? Agora um problema de variação de volume. A gente passou por variação de comprimento, que era ΔL igual a L0 vezes alfa ΔT. Depois a gente fez variação de superfície, que era ΔS igual a S0 vezes beta vezes ΔT. E agora a gente está com um problema de variação de volume, ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Aqui, ó, a gente tem que lembrar que o gama é igual a 3 alfa, tá? Então basta a gente substituir, gente. Vamos lá, ó. Desses dados aqui, segue imediatamente que a variação de volume, ó, 250,75 menos 250 dá 0,75 centímetros cúbicos. Então a gente põe aqui, ó, 0,75 é igual volume inicial 250 vezes gama. O gama é 3 vezes o alfa e o alfa foi dado. Alfa é 25 vezes 10 a menos 6. Então, 25 vezes 10 a menos 6, tá? Vezes a variação de temperatura. É a temperatura final, que eu não sei, menos a temperatura inicial, que é 0. Então, ó, basta a gente resolver essa equaçãozinha. Vamos arrumar isso aí da seguinte forma. Esse 0,75 eu vou colocar assim, ó, 75 vezes 10 a menos 2, tá? Isso é igual a 250, vou deixar 25 vezes 10, tá? Vezes 3 vezes 25, eu vou escrever 75. Isso é igual a... igual nada, né? Vezes 10 a menos 6, né? Vezes T. Por que eu fiz isso? Fiz isso porque agora, ó, eu tenho 75 desse lado e 75 desse lado. Posso cortar, tá?
E aí vai sobrar 10 a menos 2 igual 25. Eu posso escrever como sendo 100 dividido por 4. Tudo bem? Vou botar aqui, ó, 100 dividido por 4. Aqui, ó, vezes 10. Aqui, ó, aqui é 10 a 1, né? 10 a 1 com 10 a menos 6 dá 10 a menos 5, tá? Vezes t. Vou jogar esse 4 para o outro lado. Vai ficar 4 vezes 10 a menos 2, tá? Desse lado de cá vai sobrar o 100, que é 10 a 2. E o 10 a menos 5 que já estava. Vezes t. Tudo bem até aí, gente? Então, deixa eu separar aqui e a gente continua. Então, olha só. Eu tenho 4 vezes 10 a menos 2 igual a 10 a 2 vezes 10 a menos 5 dá 10 a menos 3. Isso vezes t. Então, quem é t? T será 4 vezes 10 a menos 2 dividido, ó, vou jogar esse cara para o outro lado, dividido por 10 a menos 3, tá? Ou seja, t é igual a 4. Como é que a gente divide potências de mesma base? Ó, repete a base, 10, e subtrai os expoentes. Eu tenho 2 menos o menos 3, tá? Menos 2 menos o menos 3 fica menos 2 mais 3, que é a mesma coisa que 3 menos 2. 3 menos 2 é 1, certo? Então, 4 vezes 10 elevado a 1 é igual a 4 vezes 10. Então, a gente tem 4 vezes 10, 40 graus Celsius, tá? Eu dei essa volta um pouquinho com a conta para a gente evitar de ficar fazendo contas um pouquinho mais complicadas, tá? Com esses números aqui pequenininhos. Então, a gente sempre procura arrumar essas continhas de maneira que a gente cancele, que escreva numa base que fica fácil de realizar a conta, tá? Só para fugir da contalhada. Agora, se você está fazendo com uma calculadora na mão, aí fica fácil, tá legal, gente? Então, isso daqui finaliza essa nossa pequena listinha de exercícios resolvidos. Tudo bem? Então, a próxima agora a gente vai falar de dilatação térmica nos líquidos. Tranquilo?